nós vamos ter a temática agronegócio, perspectivas e oportunidades. Como o evento está sendo gravado, né, já iniciamos a gravação, eu vou fazer a leitura, né, do disclaimer antes do início da palestra, das apresentações, para que vocês tomem ciência, né, da gravação do nosso evento. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos aqui que todos os presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e com isso autoriza o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da IDEX Lab, conveniada FGV. Bom, meu nome é Andréia Maciel, sou a coordenadora local, e esse tema é um tema muito importante para todos os presentes, todos os envolvidos, né? O agronegócio abrange uma vasta gama de produtos, serviços, técnicas e equipamentos, e que direto ou indiretamente move cadeias, a produção e a economia. Neste EDEX Lab Talk, nós teremos o Matheus Cônsul e o Matheus Marino, né, que eles irão abordar aí sobre o agronegócio com suas perspectivas e oportunidades diante dos cenários que estamos vivendo. E trazer também as reflexões de como esses processos podem ser mais produtivos e serem mais sustentáveis. Então, como palestrantes, nós temos na noite de hoje o Matheus Marino, vice-presidente do Conselho de Administração da Cooper Citrus e presidente da Cooper Fan e Cooper Fértil. Como moderadores, nós teremos o Matheus Cônsul, presidente do Conselho da IDEX Lab, e eu também estarei aqui auxiliando na moderação. Vou pedir, por favor, que a Alice me coloque a apresentação da nossa conveniada da IDEX Lab, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a IDEX Lab. Bom, então, a nossa conveniada, IDEX Lab, ela está atendendo Ribeirão Preto, São Carlos, Franca, Araraquara, e estamos aí à disposição de todos os interessados que estiverem aí nos contatando, estamos à disposição para atendê-los aí, estamos com a equipe também presente, a Emiliana, que é assistente da coordenação, a Liliane, que é a supervisora comercial, e a Licínia, que é a nossa marketing e comunicação social. Nossa visão na IDEX Lab é preparar pessoas para liderar a transformação dos negócios, né? Com nossa abordagem, contando com a liderança e a excelência da FGV, para o ensino e aprendizagem, você se conectará ao seu propósito, dominará os conceitos de negócios, ferramentas e obterá o estímulo necessário de liderança para impactar sua carreira e seu negócio. Então, essa é a nossa visão que nós trazemos para vocês. Na IDEX Lab FGV, você vai encontrar os ingredientes necessários para impactar carreiras e negócios. Fazemos a conexão de Ribeirão Preto com executivos, professores e negócios em classe mundial. Aqui nós temos nosso grupo, né, de educadores, empresários, executivos e comunicadores que, unidos com a FGV, nós vamos buscar, né, nós estamos em busca de transformar a educação executiva na região de Ribeirão Preto. Então, hoje nós temos presente o Matheus Cônsul, né, que é fundador e presidente do conselho, temos José Leandro Sioff, nosso fundador e CEO, o Murilo, o Kleder, cofundador e membro também do conselho, Luciano Tomé e Castro, que muitos com certeza aqui na noite de hoje conhecem, né, cofundador e membro do conselho, Leandro Ghisoni, que é o nosso coordenador acadêmico dos MBAs da FGV,
o Marcos Fava Neves, como professor, o Sam Midana como cofundador, professor e economista, como um idealizador aí do nosso projeto. Então, nossos contatos, né, eu convido que vocês acessem para conhecer mais sobre a IDEX Lab FGV. Muitas pessoas chegam pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, mas nossas redes sociais aí, que estão aí sob a responsabilidade da Licínia, que está presente, nós temos muito conteúdo, né, para que vocês acessem e tenham conhecimento sobre a IDEX Lab, para que vocês também possam conhecer como nós vamos buscar aí transformar a educação executiva em Ribeirão Preto e região. Então, esse é o nosso site, idexlab.com.br, e os contatos, né, que estão também disponíveis aí. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Matheus Consoli, né, nosso presidente do conselho, para que ele faça aí as palavras do nosso evento. Obrigada a todos. Obrigado, Andréia. Obrigado. Opa, deixa eu estou aqui com o som ligado assim. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos os que estão nos prestigiando hoje. Somente o Matheus Marino, que vai na sequência aí também trocar um pouco de experiência como executivo, como um professor também, que conhece muito o agro e tem uma experiência vasta, para falar um pouco desse tema, que é o nosso mote de hoje, sobre o agro, perspectivas e oportunidades. A gente sabe que do grupo que está aqui, algumas pessoas já com muita experiência no agro, outros profissionais buscando oportunidades no agro também. Então, um pouco disso que a gente vai tratar e depois abrir aqui para um bate-papo, para um pouco de troca de experiências. E, na sequência, a Andréia volta conosco, depois da discussão com o Matheus Marino também, sobre um pouco mais do curso de gestão do agronegócios sendo disponibilizado aqui pela nossa conveniada FGV de Ribeirão Preto e região. Eu queria, bem rapidamente, né, logicamente para nivelar a discussão, o agro, para quem atua já no setor, já é uma informação muito clara, mas para aqueles que estão buscando oportunidades no agro, antes de mais nada, o que envolve o agro? Né? O agro é muito mais do que a produção agropecuária, muito mais que a produção na fazenda. Né? Então, o agronegócio envolve todas as cadeias integradas de produção de alimentos, fibras, biomassa e energia. Então, o agro permeia uma série de setores e subsetores da economia. Logicamente, a produção de alimentos é a mais óbvia, a mais fácil de ser entendida, mas uma série de outros negócios, de biocombustíveis, mobiliário, calçados, turismo, produção de energia, negócios farma, negócios médicos, construção civil, uma série de setores e subsetores utilizam produtos das cadeias do agro, direta ou indiretamente, em maior ou menor grau. Então, o agronegócio, de fato, principalmente na economia brasileira, é uma grande máquina de gerar negócios direta nas suas cadeias produtivas e nos impactos indiretos que essas cadeias têm, integrada com outras, naturalmente. O agro está vivendo um momento fantástico, dado todo o desafio global de situação econômica de crescimento, impacto da pandemia, e mesmo no Brasil, em termos políticos, em termos de impacto de câmbio, o agro tem drivers muito relevantes que o fazem ter uma perspectiva positiva. Os mais fáceis de entender está relacionado com o crescimento populacional em países em desenvolvimento, principalmente países africanos e a Ásia muito mais forte, toda a questão de distribuição e aumento de renda e, incrivelmente, mesmo com o impacto da pandemia, as exportações, o consumo de alimentos, fibras, biomassa e energia continua crescendo. Além disso, tem toda uma questão de recursos, de aspectos técnicos, de aspectos ambientais, de nova geração, de sistemas envolvidos na distribuição e no acesso de alimentos e produtos derivados do agro, em nível regional, nacional e global. Tudo isso direciona crescimento, oportunidades e, naturalmente, desafios para profissionais que querem atuar nesse setor. Existe uma grande discussão, né, sobre o agro como setor e o agro como negócio, e, naturalmente, o Brasil é uma plataforma fortíssima disso, por questões de disponibilidade de terras, por questões de nível técnico, por questões climáticas.
mas talvez pouco se fala que, primeiro, o nível tecnológico envolvido na agricultura brasileira e na pecuária brasileira é extremamente elevado, que coloca o Brasil em patamares de competitividade global muito elevadas, muito fortes, mesmo sem os fortes subsídios que existem em outros países produtores. Além disso, por falta de conhecimento ou até por questões aí ideológicas, às vezes se questiona o impacto positivo das cadeias agropecuárias, mas, de fato, a utilização de terras pelo agro é relativamente pequena em relação à disponibilidade total de áreas no Brasil, e existe legislação bastante rígida quanto a isso, que obriga, que determina o uso econômico e a exploração agropecuária dessas terras. Então, nesse mapinha aqui central, você tem ali nas regiões hoje que são mais comuns do Brasil, de 20% a 30% de uma área agrícola, de uma fazenda, propriamente dito, precisa ser preservada para fins de controle ambiental, reserva legal, APPs, etc. E na região amazônica, isso é 80%. Então, logicamente, temos melhorias a ser feitas, logicamente, tem uma série de desafios, mas existe sim um arcabouço institucional que protege a questão ambiental, e com todos esses temas o Brasil segue crescendo e é uma grande potência nesse sentido. Os últimos anos, em especial as cadeias que envolvem as proteínas, né, soja, carnes, produtos florestais, o setor sucrocoleiro, com a produção de açúcar, etanol e derivados, a questão de cereais, fibras e suco de laranja, por exemplo, são cadeias extremamente relevantes no Brasil. Vale a pena, eu não citei, né? Esse material, esse compilado é muito trabalhado e desenvolvido pela equipe do professor Marcos Fava, que é um dos idealizadores e apoiadores da IDEX, que trabalha muito forte com esse posicionamento do agro no Brasil e no exterior. E, naturalmente, o Brasil entrou numa onda, sendo beneficiado, aproveitando, logicamente, com muita competência o momento, de atender as demandas de países com crescente necessidade de alimentos, fibras, biomassa e energia. A China, veja aí a evolução dos últimos 10 anos da exportação brasileira em bilhões de dólares, né? De menos de 500 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de dólares lá nos anos 2000, para mais de 34 bilhões de dólares de exportação no ano passado. E as réguas de crescimento se repetem bastante arrojadas aí na União Europeia e países, principalmente do Oriente Médio e outras regiões do globo. Então, naturalmente, nós temos, sim, em termos de exportação, uma dependência da China, mas existe grandes incentivos, estratégias de explorar outros mercados, além das commodities básicas, também com produtos de valor agregado e derivados do agro, né? Então, quando a gente olha esses temas, né, alguns pontos, né, o negócio de grãos cresce no mundo? Sim, os grãos são a grande fonte de proteína, seja para consumo direto humano, mas principalmente para consumo animal, que vai depois virar proteína para consumo humano. As perspectivas de oferta e demanda estão bastante próximos, o que nos últimos anos alavancou muito os preços dos grãos, e especialmente no Brasil, devido ao câmbio, alavancou o preço ao produtor de maneira bastante arrojada, né? Porque você tem uma demanda aquecida, a oferta muito próximo do atendimento da demanda, o que naturalmente eleva os preços em dólares, e o câmbio no Brasil, que impulsionou ainda os preços desses negócios, o que tem gerado aí um bom momento para o agro brasileiro. Quando a gente fala do negócio de carnes, né, a proteína animal, esse talvez seja um dos grandes direcionadores, tanto dos mercados de commodities agrícolas, quanto de produtos in natura e semiprocessados, que está relacionado ao crescimento da população e da renda. Então, quando a gente olha a projeção de carne suína, de carne bovina, de carne de frango, e principalmente veja aí as faixas do gráfico vermelhos, né? Então, o que envolve a China, já vem crescendo nos últimos anos e a perspectiva é incrível, e isso gerará muitas oportunidades, mas também desafios de suprimento, desafios de produção, qualidade, controle, gestão nas cadeias agropecuárias. Junto com isso, o Brasil é um país líder na produção de biocombustíveis, principalmente biocombustível a partir de cana, mas não só, cada vez mais também biocombustíveis com outros derivados, com origem no milho, por exemplo, vem crescendo nesse processo, e isso impacta naturalmente as cadeias produtivas. Quando você direciona, por exemplo, milho, que é um dos casos para a produção
de etanol à base de milho, você compete com o milho que vai para a nutrição animal, que também vai virar proteína, e isso tem também gerado um forte impacto no mercado, tanto na questão de oferta, aumento de área à produção, e, naturalmente, preços e condições de mercado. Mas se espera muito, sim, uma forte tendência dessa integração de cadeias e que acaba movimentando setores e subsetores dentro do agro. A nossa leitura aqui numa área de inteligência que avalia muito as exportações do agro, né? Como que se espera isso nas próximas décadas, e quando a gente fala de exportação, é um indicador para amarrar que para a exportação acontecer tem que ter produção, para a produção acontecer tem que ter investimento, para o investimento ser viabilizado tem que ter pessoas, empresas e processos bem gerenciados, e aí que a gente conecta com essa história toda aqui do MBA Agro. Então, as projeções de exportação também, para pegar aqui algumas commodities, né, de soja, de milho, de algodão, são todas com réguas bastante agressivas de crescimento, o que coloca o Brasil numa posição muito competitiva. Logicamente, o Brasil tem um papel, e não é o único produtor, mas o maior concorrente, digamos assim, que nessas commodities era os Estados Unidos. Os Estados Unidos já se estabilizou bem, tem poucas oportunidades de aumento de área, poderá naturalmente crescer um pouco a produção por meio tecnológico, mas países que têm expansão geográfica e capacidade de crescimento, como Brasil, Argentina e alguns países da Europa oriental, vão acabar naturalmente expandindo sua produção e aproveitar esse momento de uma janela dos próximos 10 anos muito oportuna para crescimento de negócios. Agora, para isso, vamos precisar aumentar a área de produção do Brasil? Sim, vai precisar aumentar a área de produção, mas, naturalmente, o grande driver de crescimento da produção e da exportação não são as áreas, é a produtividade, é o uso de tecnologia, são novas formas de manejo e a integração das cadeias, mas é natural que as áreas vão crescer. Então, o Brasil hoje tem aí cerca de 70 milhões de hectares com grãos, e a estimativa é que cresça aí entre 13 e 14 milhões de hectares na próxima década para atender e continuar aumentando a produção e a oferta, e essas áreas tendem a crescer principalmente sobre pastagens na região do Cerrado e algumas fronteiras natural, que é mais crítica, mas a grande área deve crescer tipicamente sobre pastagens do Cerrado brasileiro. Quando a gente trata do tema e da questão que é talvez o calcanhar de Aquiles do agro, no sentido de que a gente é questionado, existe toda uma rede de negócios global que questiona o agro. Então, acho que aqui também eu vou fechando, e para deixar uma discussão e a perspectiva de como profissionais que querem atuar no agro tem que ter uma orientação de produção, tem que ter uma orientação técnica, tem que ter uma orientação de crescimento econômico, mas, naturalmente, o tema da sustentabilidade entrou na pauta e deverá ser um grande gancho para profissionais que vão ter que ter uma atenção maior para esse tema. Então, toda discussão de efeito estufa, de emissão de gases, etc., de novo, traz desafios, mas traz oportunidade, por exemplo, como créditos de carbono e outros temas que envolvem novos modelos de negócio. Junto com isso, o lado bom dessa equação é que vai abrir um leque de uso intensivo de tecnologia para otimização de produção, para agricultura de precisão, para maior efetividade de insumos, ativos e uso da terra de maneira otimizada. E isso só é possível com tecnologia, e tecnologia só performa com gente capacitada, seja no nível de gestão, seja no nível de execução. E quando a gente olha o resumo desses temas aqui, de maneira bastante sintética dessa discussão nossa de hoje, para depois passar a palavra para o Matheus Marino, a gente tem em alta, né, toda a discussão de consumo, qualidade, rastreabilidade de alimentos, como temas de mercado e para profissionais que queiram ou já atuam nessa área, toda a questão de desenvolvimento e dos biocombustíveis, da agricultura de baixo carbono, que é um tema incipiente, que poderá se transformar em grandes negócios nos próximos anos, a questão de adoção de produtos, vou dizer assim, modernos, ambientalmente interessantes, biológicos,
e toda a integração de cadeias na agricultura, pecuária e floresta, nos parece que são drivers que vão alavancar crescimento de negócios, crescimento de subsetores, oportunidade para as empresas que atuam nesses setores, e o que vai mandar pessoas e gestores competentes para, de fato, aproveitar essas oportunidades. Junto com isso, tem uma discussão de novos modelos de negócio, seja de integração, de agregação de valor nas cadeias produtivas, de contratos de longo prazo, tem todo, eu diria, todo um novo modelo e um sistema financeiro que está nascendo para financiar estruturas, investimentos e facilitar esse crescimento do agronegócio com novas ferramentas e novas estruturas de operação financeira. Logicamente, também, isso vai aumentar a valorização das terras, o que, em algum momento, começa a dificultar a expansão de área e volta a um ciclo de investimento nas áreas atuais, com mais insumos, com mais tecnologia, e isso vai fazendo ciclos de negócio, um pouco de expansão e um pouco, naturalmente, de adoção de novas tecnologias nas áreas existentes. E é lógico que não dá para falar mais nesse mundo VUCA, superconectado, de uma perspectiva sem falar de tecnologias e de digitalização. Então, entra novas tecnologias de produto, de controle, equipamentos, máquinas, mas também toda uma nova onda de agricultura digital, de integração de negócios online, de desintermediação e de conexão intracadeia, intraestruturas, intraempresas, entre empresas e, por que não dizer também, entre países, num cenário não muito distante do que a gente já vive hoje. E como, então, se preparar, né, para profissionais que estão ou queiram entrar nesse jogo? E eu costumo dizer muito assim, nos negócios que a gente atua, e especialmente aqui no escopo da edX, não vai caber mais no mercado o profissional mediano, né, aquele que faz o que todo mundo faz do mesmo jeito que todo mundo faz. Para fazer a diferença, para ser, de fato, profissionais ou empreendedores diferenciados, tem uma série de temas que aí o professor Marcos tem trabalhado e discutido muito nesse desafio de formar gente competente para atuar nas cadeias produtivas dos próximos 10 anos. Então, eu até resumi aqui nas minhas anotações, né, eu tenho feito também alguns fóruns desses. Primeiro, né, profissionais precisam ter visão estratégica e conhecer estratégia de negócio. Profissionais precisam entender as dinâmicas das cadeias produtivas, entender os diferentes modelos de negócio atuais e possíveis modelos de negócio inovadores que vão se integrar a essa nova dinâmica de mercado, ter um mínimo de conhecimento e uma visão de transformação digital, dado que isso já e será parte inerente dos negócios do futuro. Não dá para falar mais de gestão no agro sem falar de estruturas e mecanismos financeiros, então conhecer finanças, conhecer estruturas operacionais, mercado futuro, isso é fundamental. E, por fim, mas não menos importante, ser capaz de gerenciar pessoas e de desenvolver algum nível de liderança, seja para o empreendedor que está na sua empresa, seja para o gestor que trabalha numa corporação. Então, isso traz aí uma necessidade da gente pensar em competências que conecte as pessoas, que faça o complexo ficar um pouco mais simples, que tragam inovação, que tragam visão ampla de negócios, com foco em resultado, e que a gente, especialmente no agro, saiba se comunicar melhor para levar para a opinião pública também uma visão diferente do que as pessoas que não entendem ou não fazem parte do agronegócio melhorem o entendimento do que é e da importância desse setor para a economia, para as pessoas e para os negócios. Então, esse é um resumo bem sintético aqui de como a gente enxerga as oportunidades e para profissionais que queiram avançar nesse setor. Eu acho que essa questão de estratégia, visão de cadeia, modelo de negócio, transformação digital, estruturas e operações financeiras, gestão de pessoas e liderança, são pelo menos alguns dos drivers de competências que me parece que farão os profissionais diferenciados de fato se deslocar daqueles medianos nesse mercado. Daqui a pouco a gente volta um pouco mais como que isso se conecta também com as estruturas e o programa do MBA Agro da FGV. Agradeço aí por hora esse momento e faço então a ponte para comentar de fato o Matheus Marino. E, Matheus, vou deixar você se apresentar, tá? Mas o Matheus é um amigo de longa data e um profissional brilhante, atualmente aí como
vice-presidente do Conselho da Copercit, presidente da Coperfam, e passo para você a bola para trazer também a sua visão, Matheus, de oportunidades, desafios, e como você, que dicas você daria, né, para profissionais, gestores e colegas que estão, de fato, aí, atuando no agro. Está no mudo, viu, Marino? Boa noite a todos, boa noite, Console, obrigado pelo convite, parabéns pela apresentação. Acho que falar um pouco de perspectiva seria até ser repetitivo nesse momento, após sua apresentação, mas o que me vem à mente nessa conversa, né, nesse bate-papo, acho que todos sabem, é indiscutível, o agro cresce, agro brasileiro cresce, continuará crescendo nos próximos anos. O agro brasileiro ele é referência global em tecnologia, em eficiência, só que o agro brasileiro tem oportunidades, tem desafios. Eu queria falar um pouquinho desses desafios. Sim, eu costumo dizer que o agro, o setor como um todo, ele é uma montanha-russa. Nós estamos no pico daquela montanha-russa, né? Nós estamos num momento de preços extremamente interessantes, em função de demanda global e alguns problemas de oferta globais de produtos, das principais commodities. Só que esse cenário, de vez em quando, inverte, né? Você tem um lado negativo, ele sobe e desce. Então, nesses momentos positivos que nós precisamos nos preparar para alguns outros desafios que poderão surgir. Eu gosto de começar a nossa conversa a partir de entender o consumidor. O consumidor ele está cada vez mais exigente, todos sabem. O consumidor hoje exige ESG, então todo um conhecimento, toda uma prática ambientalmente correta, socialmente correta e organizações com governança, com transparência que atuam dentro do agro. As cadeias produtivas estão sendo encurtadas, então nós estamos vivenciando vamos dizer, um certo sanduíche onde a intermediação desaparece. Então, um importador da Europa que passava por uma trade, que passava por uma indústria, que passava por uma cooperativa, que chegava até o produtor, essa cadeia está sendo encurtada. Então, isso abre oportunidades. O agro brasileiro cresce numa velocidade assim absurda. As cooperativas que eu represento, uma delas, ela cresce mais de 20% ao ano nesses últimos 10 anos. Isso exige pessoas qualificadas, isso exige profissionalização, governança e, acima de tudo, exige captação de recursos, estruturação de operações financeiras. E, especialmente hoje, o sistema financeiro, ele exige muito, cobra e paga diferenciais para quem tem um ESG muito bem estruturado. E muitas vezes, quando a gente fala ESG, nós vamos muito só na vertente ambiental, preservação do meio ambiente, a recuperação de preservação ambiental, recuperação de nascentes, mas, na verdade, é um complexo. Você tem resíduos, tem toda a questão ambiental dentro da atividade agropecuária, mas também nós temos as atividades sociais, desde do colaborador, de sistemas de contratação, bem-estar do colaborador, desenvolvimento da sociedade, distribuição de riquezas. E nós temos toda a área de governança. Então, hoje as organizações são muito transparentes. As organizações são regidas por políticas, por códigos de éticas, por canais de denúncia, por auditoria, todo um sistema profissional da separação entre proprietário e executivos. Então, toda uma profissionalização que gera eficiência interna e dá segurança para o consumidor e para todos os stakeholders que são impactados por essas organizações. E aí entram as cooperativas. As cooperativas, na minha visão, elas crescem de uma forma muito acelerada, ela permite esse encurtamento da cadeia produtiva, dessa cadeia de valor, porque ela congrega um número muito grande de produtores e faz a conexão com o mercado. Nós, cada vez mais, somos procurados por um mercado para implantação de ações que organizações individuais não conseguem fazer, do tipo certificação dentro de uma propriedade agrícola, que envolve vários fatores que organizações individuais teriam dificuldade de executar. Então, a mensagem que eu passo é profissionalização, educação, não tem como. Nós entendemos
que desenvolvimento social se dá por formação, por educação, seja no nível operacional dentro das propriedades, até o nível de pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Eu vim da iniciativa privada, atuei com diversas empresas privadas e hoje estou mais próximo do agricultor dentro de uma cooperativa. E eu sinto que tecnologia existe. Você tem tecnologia de nutrição, tem tecnologia de proteção de cultivos, tem tecnologia de sementes, tem tecnologia em tratores, e máquinas, e implementos, são fantásticos. Só que a performance dessa tecnologia no campo ela ainda é baixa. Tem muito potencial não explorado dessa tecnologia no campo. Por quê? Qual que é o principal gap? O principal gap para mim é educação, é formação, que vai desde o tratorista que opera aquela máquina até o gestor de uma grande empresa agrícola que não consegue extrair os dados, colocar dentro de um banco de dados e tomar uma decisão mais racional de uma ação corretiva de superação de uma oportunidade. Então, eu vejo que o crescimento muito acelerado do agro nos últimos anos, ele cria duas grandes demandas. A primeira é financeira. Quem financia o agro e como financia o agro? O agro brasileiro sempre depende, sempre não, mas tem forte dependência do Estado, com uma política de crédito rural, e hoje essa política ela é insuficiente para financiar o agro. E cada vez mais o mercado de capitais entra, o acesso a fontes alternativas, desde IPOs, mercado de capitais, FDICs, CRAs e assim por diante, e a estruturação disso tudo exige governança, exige transparência, exige profissionalização. Então, esse é um grande driver que eu acho que o agro está se fortalecendo e desenvolvendo capital humano para operar. E o segundo grande driver que eu vejo a formação de pessoas para operar no agro mesmo. São pessoas profissionais qualificados. Hoje, você foi qualquer organização que está aqui presente, tem vagas. Qualquer organização, nas cooperativas, nas empresas de insumos, mas existem vagas, inúmeras oportunidades de trabalho. Só que são profissionais específicos, com competências específicas para determinadas atividades. Tudo isso muito em mutação. Por exemplo, aquela visão tradicional, hierárquica, do presidente, conselho, presidente, diretor, gerente, operador, aquele triângulozinho que nós aprendemos nas faculdades de negócios, que quem está lá em cima monta a estratégia e quem está lá embaixo executa, operacionaliza, isso está caindo, porque hoje o mundo ele muda, ele é tão ágil, ele é tão rápido, que se você esperar o chão, a operação, identificar o problema, subir para o conselho, desenhar a estratégia, voltar para a operação, para executar, aprovar, já foi, já passou. Então, a organização moderna é uma organização matricial, com poucos níveis hierárquicos, e o profissional moderno, ele identifica o problema ou a oportunidade ou a ameaça, ele busca as diversas alternativas de soluções, ele valida essas alternativas, ele implanta essas alternativas e ele entrega resultado da sua solução. Vejam, quebrou aquele paradigma de quem é da operacional só faz operação e quem está lá em cima só faz estratégia. Não é. Hoje o profissional ele é mais completo, as organizações são mais achatadas, os profissionais têm mais autonomia. Para isso, precisa ter políticas muito bem construídas. Para isso, precisa ter uma governança muito bem instalada, com as devidas alçadas, com os devidos controles internos, para permitir o acompanhamento da performance dos executivos no dia a dia. Uma organização moderna como essa, que praticamente não tem hierarquia, se não tiver uma governança muito bem instaurada, ela acaba não tendo um direcionamento estratégico único, ela acaba tendo uma competição interna. Então, o desafio da governança nas organizações modernas, ele é muito maior do que numa organização típica, centralizada, voltada toda para a liderança, para um conselho, ou para um CEO, ou para uma estrutura tradicional. Então, isso é uma quebra de paradigma. Outro ponto importante que eu vejo, hoje tem muita informação, tem muitos dados. Só que nós observamos que essas informações, esses dados, eles dificilmente são traduzidos em ações.
O que nós observamos é que existem diversas prescrições a partir de diversos bancos de dados que têm dificuldade de conversar entre si e têm dificuldade, por exemplo, de falar para um agricultor plante hoje, falar para o agricultor pulverize aqui, falar para o agricultor aumente sua irrigação ali. Ou seja, tem que ter alguns agentes, tem a necessidade que integram todas essas soluções, que validem todas essas soluções. E mais do que isso, que simplifique as soluções tecnológicas quando essas soluções chegam no campo. Quando eu falo para vocês que tecnologia existe, existe. O desafio está em colocar essa tecnologia no campo, no dia a dia do agricultor. E para mim é um erro falar que o grande adota a tecnologia e o pequeno não adota a tecnologia. Para mim é um grande erro. Nós temos exemplos claros de pequenos agricultores que têm um nível tecnológico muito superior do que um grande agricultor. Eu participo de uma outra cooperativa de agricultura familiar, que é filiada ao Fairtrade, que já tem todos os tipos de certificação de Fairtrade, já faz tudo que um grande agricultor tem dificuldade, com casa de caldas, com hidrôneos, com recuperação de APP, com áreas de convívio, tudo aquilo que o grande está desenvolvendo, o pequeno já faz isso há anos. Por quê? Porque eu tenho um mercado que paga um premium price por ser fair trade e tem todo um diferencial. Então, eu vejo que vamos dizer, o sucesso está em levar isso para o campo. E agro não é só agrícola? Não é, lógico. Hoje eu estou mais próximo do agricultor, entendo mais as necessidades do agricultor. E o desafio do agro é que cada agricultor é um agricultor. Não adianta, não existe tecnologia boa ou ruim, existe tecnologia aderente ao perfil do agricultor. E quando eu falo ao perfil do agricultor, é o perfil financeiro, é a escala e é a capacidade do agricultor de conhecimento, de aderir àquela tecnologia e transformá-la no dia a dia. O exemplo que nós damos é a cooperativa que eu trabalho hoje, ela desenvolveu com parceiros um sistema onde ela pega um trator de 30 anos de uso, vai lá num agricultor pequeno, tira essa direção, coloca uma direção elétrica, coloca um sinal de GPS, coloca um piloto automático, e esse trator de 30 anos de uso consegue fazer um plantio com piloto automático, com solo sistematizado, como um trator de última geração que custa mais de R$1 milhão num equipamento velho. Isso é levar a tecnologia para o campo, isso é fazer a performance acontecer no campo. Então, assim, eu vejo que só por meio da educação nós vamos conseguir levar mais tecnologia para o campo, só por meio da educação nós vamos ter criatividade para desenvolver novas soluções de captação de recursos, e só por meio da educação nós fortaleceremos o ESG no agronegócio. Quando nós vamos numa empresa de insumos, uma de proteção de cultivo, de sementes, ou de tratores, o ESG já está instalado, porque grande parte dessas empresas são capital aberto, grande parte dessas empresas tem controle americano, ou europeu, ou de outro país, então isso já ocorre dentro dessas empresas de insumos. Só que quando você vai para os canais de distribuição, isso está um pouco distante, quando você vai para a agricultura, isso ainda está um pouco distante, quando nós vamos para algumas indústrias, está um pouco distante. Então, esse é um desafio muito forte dos últimos anos, a agenda ambiental, a agenda social e a agenda de governança. Por outro lado, isso é uma oportunidade. Eu sempre falo, o ESG não é custo. O ESG, ele te traz acesso ao mercado. O ESG te permite captar mais baixo, por exemplo. Nós temos um grupo de agricultores que tem determinado selo, o exemplo é o Fairtrade, ele consegue captar recursos muito mais baratos, ele consegue vender seu suco de laranja com premium price muito superior e ter um prêmio para adequar suas propriedades. Então, a agenda ESG ela tem que ser vista como algo positivo, não como algo negativo. E a tomada de decisão? Aí eu falo assim, grande parte das tecnologias que nós encontramos no mercado são tecnologias que te permitem análise, mas o difícil está em interagir ou integrar todos esses bancos, todas essas análises e transformar numa decisão assertiva, numa ação assertiva lá no campo voltada aos produtores rurais. Então, é um pouco disso que eu vejo como diferencial, Consul, e aí eu estou à disposição para a gente bater um papo e identificar aí oportunidades dentro do agro. Excelente, Marino. Eu vou fazer o seguinte, então, até que os nossos participantes aqui aqueçam algumas perguntas, acho que o bate-papo aqui fica mais interessante daqui em diante.
aproveitando sua experiência aí na cooperativa, o Matheus Marino como atuando aí no vice-presidente do conselho, né, da Copercitos, uma das maiores cooperativas do Brasil. Naturalmente, grandes empresas têm seus benefícios, digamos assim, mas também seus grandes desafios pelo tamanho, né? E no sentido de implementação de projetos, de trazer inovações, de, como você falou, enxergar, por exemplo, o ESG como um investimento e não como um custo, por lidar com a rotatividade de funcionários, que a gente sabe que em muitas empresas hoje é um desafio. Como você enxerga aí o perfil do profissional que uma empresa como a Copercitrus precisa ou gostaria de ter, ou o contrário, né? Que tipo de profissional você fala, esse perfil não nos serve, e acho que isso traz uma perspectiva de competências, de pessoas que são necessárias para fazer uma corporação relevante e complexa nesse nível funcionar, né? Qual é a sua perspectiva? Conta um pouco esse tema. Para mim é muito evidente, sim, talvez um dos grandes diferenciais, hoje eu acabo entrevistando muitos profissionais, né? Até porque dentro do estatuto de uma cooperativa, o conselho ele é responsável pela contratação do primeiro nível hierárquico dentro de uma cooperativa. E, para mim, proatividade, capacidade de execução é um diferencial tremendo. Existem profissionais brilhantes que têm uma dificuldade de pôr em prática aquilo que está sendo idealizado. E, como eu te disse, na minha visão, as organizações, para elas conseguirem entender as diferentes realidades, uma cooperativa grande, como a Copercitos, que tem mais de 67 filiais em 3 estados, não adianta. São Paulo, cana é diferente de sul de Minas, café, que é diferente de Goiás, soja. Se você não tiver estruturas com profissionais que saiam um pouco do relacional, no emocional e entre no racional, no analítico, no número, você não consegue ter uma performance positiva nesses diferentes perfis de negócios. Então, hoje, o profissional ele tem que ter autonomia, lógico que seguindo as regras de governança e as devidas políticas. Só que o profissional, para ter autonomia, ele tem que ter capacitação, ele tem que ter capacidade de ler o ambiente, de ler os números, sair da emoção e ir para a razão, ser racional, tomar a decisão e implementar essa decisão, acompanhar as suas ações. O que nós observamos muitas vezes é que tem profissionais que acabam ficando só no analítico, tem dificuldade de pôr em prática, ou profissionais que colocam em prática sem ter o analítico. Então, esse balanço entre o analítico e a operação, ele é muito difícil. Isso é natural do ser humano. Normalmente você é mais analítico ou mais executivo, mais implantador. Mas ter esse balanço ele é muito importante, porque as organizações modernas hoje com governança dão autonomia para os seus profissionais, seguindo as devidas políticas. E não adianta, especialmente na agricultura, cada agricultor é um agricultor, cada agricultor tem uma necessidade, cada agricultor tem um perfil. Se o profissional, desde aquele que atende o agricultor até o gestor da área, não tiver a capacidade de ler aquela situação e desenhar algo específico para aquele desafio, ele não vai ter sucesso. O profissional que, vamos dizer hoje, que está, não é fora de moda, mas é um profissional hoje que tem um desafio maior para o futuro, é aquele profissional pautado apenas no relacional, achar que tem uma grande rede de network, de achar que via conversa, via bate-papo, ele vai conseguir ter uma performance positiva. Esse é um profissional que vai ter que buscar capacitação, vai ter que buscar capacidade analítica, vai ter que aprender a lidar com situações onde a decisão tem que ser rápida. Isso é um outro ponto que eu aprendi muito na iniciativa privada. Quando nós estamos na academia, você acaba tendo um tempo maior para construir análises extremamente estruturadas. Quando você está numa iniciativa privada, você tem que tomar uma decisão, às vezes, muito rápida. Você não tem o tempo de processar, de desenvolver, de construir cenários. Você precisa tomar decisão naquele momento. E se você não tem uma base conceitual muito bem feita, se você não tem uma capacidade rápida de ler os números, criar um racional, você tem dificuldade para tomar decisão. E, normalmente, nessas situações, você não toma decisão. Quando você não toma decisão, a decisão está tomada, o projeto não anda, a coisa não acontece. Então, ter essa rapidez no racional, isso só é possível quando você tem uma base conceitual muito forte, uma base conceitual analítica.
E isso faz a diferença. Cada vez mais as organizações querem profissionais que têm a capacidade de analisar aquela situação, buscando as melhores ferramentas para aquela situação e transformar aquela situação em ação concreta, rápida e executável. Esse é o profissional do futuro, na minha visão. Legal, Marino. Bom, Andréia, temos algumas perguntas, talvez, do chat, se você quiser ir mediando aqui conosco. Sim. E como nós estamos num grupo aqui seleto, também colegas que quiserem abrir o microfone na sequência, fique super à vontade aí, tá certo? Eu acredito que a pergunta é para o Marino, né? Do José Guilherme. A dependência dos donos das propriedades ainda é grande na execução das tarefas. Os profissionais nas áreas rurais têm mudado? Como a Cooper Citrus tem trabalhado para auxiliar o produtor nessa linha? Olha, é impressionante. Experiência nossa, nós temos, sim, da Cooper Citrus, ela tem um time comercial, em paralelo começou a ter um time de tecnologia agrícola, que é um time técnico. E por opção, a Cooper Citrus montou uma estratégia de ter algo que o produtor tem dificuldade de contratar no mercado. Então, é uma área de serviços, cobra por serviços prestados, só que é algo, por exemplo, que é tipo leitura de imagens de satélite, imagens via drone, algoritmos para sistematização de plantio. Então, é um negócio muito tecnológico da agricultura 4.0 até 5.0 já. Esse time hoje ele é muito valorizado no campo. Por exemplo, início da pandemia, o nosso time comercial se distanciou um pouco, home office, via mecanismos de web ou WhatsApp, você atende, você negocia, você faz tudo à distância com o agricultor, o negócio continua andando. Agora, o técnico teve que ir para o campo. E a demanda por técnico foi gigantesca, desses serviços diferenciados. Então, como que eu vejo o agricultor hoje? Primeiro, os mais tradicionais têm uma certa dificuldade de assimilar esses serviços de alta tecnologia. Por outro lado, os filhos que já estão no negócio acessam isso de uma forma, assim, extraordinária. Então, achar que o agricultor não entende de agricultura de precisão, que ele não entende de imagem de satélite, que ele não entende de previsão de tempo com algoritmos, com estações meteorológicas distribuídas, isso já foi. Isso eu falo, os nossos agricultores, grande parte dos agricultores nossos já conhecem, já demandam esse tipo. Qual é a dificuldade? São serviços que dificilmente você rentabiliza. Você corre atrás para pagar a conta. Isso faz com que poucas empresas invistam nesse tipo de serviço. E aí o agricultor acaba tendo que investir em grande parte desse tipo de serviço de alta precisão, de alta tecnologia, porque a evolução tecnológica é muito rápida. Você compra um drone hoje, daqui 6 meses ele está obsoleto. Você compra um volante hoje, daqui 2, 3 meses ele não serve mais. Você monta uma equipe de programadores para usar imagens de satélite, de repente lança um satélite novo, você tem que fazer todo o algoritmo novo, porque você já perdeu toda aquela lógica. Então, isso tudo vai muito recurso, demanda muito capital humano para operar todo esse sistema de agricultura de precisão. É a área, hoje, dentro da cooperativa, que mais contrata, é a área que mais cresce dentro da cooperativa. Por outro lado, é uma área que é difícil, você tem dificuldade de rentabilizar. Só que é uma área que fideliza. Aí, voltando à pergunta do João Guilherme, o produtor hoje, qual que eu falo que é diferente de uma cooperativa e de uma empresa privada? Faz uma cooperativa dar um resultado muito alto na última linha lá, dar um lucro como uma empresa privada lá, entregar 10% de rentabilidade líquida na última linha. Apresenta isso numa assembleia que você vai ver. O cooperado te mata, fala, cooperativo não é para dar lucro. Isso daí tinha que ser distribuído para os cooperados. Então, o racional da cooperativa é ter serviços, produtos, soluções que facilitem a vida do cooperado. Então, esse lucro, indiretamente, ele é distribuído ao longo do ano, auxiliando o cooperado na produção, ou comprando um produto, uma soja mais cara, ou vendendo um insumo mais barato. Mas é muito diferente. Você apresentar um resultado, eu tive essa experiência, você apresentar um resultado muito positivo financeiro para o cooperado não gosta. O cooperado falou, a cooperativa não está aí para ter resultado financeiro, a cooperativa está aí para servir o cooperado. Então, eu vejo que o produtor hoje ele quer tecnologia, o produtor procura tecnologia,
O produtor procura ser sustentável, isso de dizer que o produtor não quer regularizar a PP, que o produtor não quer ter desenvolvimento social, não, ele procura como se monta uma casa de caldas, ele procura como se refloresta uma área de preservação permanente, ele procura como se remaneja uma mina, ele coloca recursos para montar uma escola. Nós estamos inaugurando agora, segunda-feira, um curso de graduação em Big Data gratuito para a comunidade, na Fundação Copercitos, Credicitos. Ou seja, tudo isso são ações sociais que o cooperado deseja, porque ali você forma a comunidade ganha, formação gratuita, e o cooperado ganha, porque ele pode contratar essa mão de obra formada, especializada para atividade agropecuária. Então, eu vejo que cada vez mais a vertente técnica fica no campo, cada vez mais a vertente comercial vai para os meios digitais. E vai ser difícil bater o WhatsApp. Por mais que se tenha uma plataforma, eu convido vocês, a Copercitos essa semana está com a Copercitos Expo, aberta para qualquer usuário, então você tem uma plataforma totalmente digital, ali é uma empresa digital, com as jornadas de todas as culturas, com toda a performance técnica, estágio por estágio, como se planta uma soja, se pulveriza numa soja, como colhe, como planeja, tem estágio por estágio, mas o comercial se dá em negociações individuais, em perfis diferentes, em acessos diferentes. Então, você tem um pouco esse lado individualizado que tem que ser prevalecido numa transação, mesmo business to business, como é o agricultor e um fabricante. Muito legal, Marino. Mais alguma pergunta? Outros colegas, quiserem abrir o microfone também para o nosso bate-papo aqui, fiquem à vontade, temos mais uns minutinhos, depois eu devolvo a palavra aí para a Andréia. Pode ser comentários, pode ser puxar um novilho aí de novo, né? Das perspectivas, oportunidades, desafios, que por acaso vocês também enxergam no agro, que a gente possa trocar algumas experiências aí nesse meio de campo. Ô, Matheus, acho que eu posso contribuir rapidamente aqui. Me escutam? Sim, escutamos sim, Alexandre. Perfeito, Alexandre. Estou aqui falando diretamente do México e eu sinto que assim, um pouco dos desafios que a gente vê no Brasil hoje é o mesmo desafio que a gente tem aqui para desenvolvimento do agronegócio também nessa região do México, Centro-América e Caribe. E é bacana o que você falou, Marino, porque essa adaptação digital, essa transformação digital é cada vez mais rápida, né? Então a gente imaginava lá o produtor de milho no meio do México que planta 3, 4 hectares, é uma agricultura completamente diferente. Você chega lá, de alguma forma ele tem acesso à informação, ele tem acesso a essas plataformas que ajudam ele. E eu sinto que na nossa equipe, né, muitas vezes, a nossa equipe não está preparada. A própria equipe está um passo atrás, às vezes, porque a empresa também tem os seus paradigmas, né? De dizer, olha, isso daí funciona naquela agricultura de alta precisão do Brasil ou naquela agricultura de alta precisão dos Estados Unidos, mas você chega lá num produtor de milho, né? De 3, 4, 5 hectares no meio de Guadalajara, Jalisco, onde que a produção é bastante forte, e o cara tem a sua plataforma. Eles têm cooperativas que fazem essa compartilhamento de plataformas digitais para ajudar ele. Então, assim, eu acho que é engraçado, a gente tem que ficar bastante conectado com essas necessidades dos agricultores, porque às vezes eles estão 2 ou 3 passos na frente do que uma empresa grande, com todos os recursos disponíveis, ela tem, né? Então, só para contribuir com essa afirmação que você fez, que eu acho que é bem relevante. Muito bom. Eu vou emendar um pouco aqui, não está falando das cadeias agro, né? Acho que as cadeias agro têm 2 pontas importantes. Uma delas, logicamente, é o agricultor. Para algumas empresas, o agricultor é um cliente, para algumas empresas, o agricultor é um fornecedor. Para uma cooperativa, ele é cliente e fornecedor ao mesmo tempo, em muitas situações. E a outra ponta é o consumidor, como o Matheus Marino disse. Então, eu creio que profissionais que conseguirem entender, né, dinâmicas que envolvem o agricultor, porque ele é a origem das matérias-primas que vão, de alguma maneira, direcionar as cadeias produtivas de alimentos, biomassa, energia e fibras, e, por outro lado, o consumidor, que é o que vai consumir produtos diretamente ou indiretamente dessas cadeias. E esse expertise de conhecer mecanismos, integrar marketing num negócio de agro que não é igual ao mercado de consumo. Eu brinco muito, o marketing no agro não é igual ao marketing de sabonete e shampoo, né? Ele é muito diferente, muito mais robusto, dadas as suas proporções, eu diria até mais complexo
em algumas situações, né? Então, acho que muito bom esses pontos que você também conectou aí, Alexandre. Obrigado pelo comentário. André, acho que tem mais 2 perguntas, se eu não me engano. Temos uma pergunta aqui do Tadeu. Como vocês veem a chegada do mercado de capitais ao agro? Marina, quer comentar primeiro, talvez depois eu complemente? Eu acho que é um processo inevitável. Por quê? Porque as empresas estão grandes e não tem como mais ter acesso ao modelo tradicional. O modelo tradicional, vamos dizer, do financiamento do Estado, ele é insuficiente. Depois vem o modelo tradicional do financiamento tradicional bancário. As empresas começam a crescer demais. É comum, os cooperativos faturam 7 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões, aí começa a ficar um negócio tão grande que ele já toma todos os bancos e o risco, ninguém quer tomar banco com mais esse risco da operação. Terceiro ponto, o mercado de capital está evoluindo e você consegue já ter custos competitivos quando comparado ao modelo tradicional de crédito. Então, assim, eu enxergo inevitável, também enxergo um pouco de risco, eu acho que alguns enxergam algumas operações no mercado de capitais de algumas empresas com um custo, que a gente chama de all-in, com tudo incluso dentro da operação, extremamente elevados. Por outro lado, provavelmente esses agentes econômicos estavam captando mais caro do que isso para estar fazendo uma operação com esse custo elevado. E, por outro lado, os custos vêm caindo numa velocidade assustadora, as plataformas digitais. Aí entra o que para mim é o futuro, são as fintechs. Qualquer empresa ela tem fornecedor querendo emprestar, ou parceiro querendo colocar dinheiro, e ela está comprando a prazo em outro. Por que ela não liga essas duas pontas e trabalha com uma fintech? Então, os bancos, o modelo tradicional, ele se sente, de certa forma, ameaçado pelas fintechs, porque os agentes da cadeia, com esse encurtamento da cadeia de valor, as fintechs ganharão espaço, porque eu vejo do mesmo lado, de um lado eu tenho cooperado que está capitalizado e está aplicando no banco tradicional e ganhando aí 100% CDI, nem isso. E, por outro lado, eu tenho uma cooperativa precisando captar e captar mais do que isso. Por que você não cruza isso tudo dentro de uma fintech e mata essas operações e gera um benefício para o cooperado que vai aplicar ganhando mais e vai para a cooperativa que vai captar ganhando menos? Então, isso é um pouco os descontos FDIC, tem vários modelos. Então, um modelo, quando eu falo de encurtar a cadeia, é um modelo que tudo fica mais próximo, que está sendo construído, que estão sendo efetivados, que já estão sendo realizados, e aí isso é suficiente para financiar esse crescimento. Como eu te disse, eu trabalho numa cooperativa que vem crescendo 20% ao ano nos últimos 10 anos, e esse ano está crescendo 50%. Então, é 50% a mais de capital de giro, 50% a mais de estoque, 50% a mais de estrutura de capital. Então, você precisa buscar esses diversos modelos alternativos para dar condição e sustentação a esse crescimento. E eu acho que o mercado de capitais é inevitável, ele vai crescer, vai continuar crescendo e tem espaço para isso. Bacana. Eu só complementaria, Marino, na pergunta do Tadeu, logicamente, como o Marino falou, no passado, a agricultura pelos agentes financeiros era vista como um negócio de altíssimo risco. Portanto, boa parte do capital vinha do setor público, financiamento agrícola, tradicional, dos bancos, via fomento e etc. Né? A antiga equivalência a produto lá do Banco do Brasil, que depois foi virando mecanismos mais aprimorados. Nos últimos anos, a queda do juro também permitiu que a taxa de capital, de custo de capital de mercado, passasse a ser atrativa pelo agro. A um CDI de 18%, 20%, era inviável um agricultor pegar esse custo no mercado financeiro e investir na agricultura, que dava 8%, 7% de margem. Né? Só o custo financeiro matava a operação. Com a queda dos juros no Brasil, principalmente o Selic, o indivíduo brasileiro que tinha dinheiro guardado no Tesouro Direto, no CDI, passou a botar dinheiro no mercado de capital. E formou-se vários fundos e etc. E esses fundos foram buscar outras alternativas para colocar dinheiro. Nos últimos 2 anos, quais negócios no Brasil estavam crescendo? O varejo estava com problema, a parte industrial no Brasil, infelizmente, tem uma dificuldade de políticas de incentivo, o agro aproveitando uma onda muito favorável. Então, os agentes financeiros começaram a olhar o agro com outros olhos. E as tecnologias ajudaram a monitorar o risco. Então, acho que tudo isso junto, queda dos juros,
dinamismo do mercado de capital, entendimento maior do agro, e o agro sendo um setor que continua crescendo mesmo com o desenvolvimento econômico médio abaixo do esperado, fez com que a conjunção de fatores trouxesse mais recursos para o agro, e eu acho que isso abriu uma porta, eu falei a caixa de Pandora, né? Abriu a porta porque o mercado financeiro começou a gostar, e os tomadores começaram a aprender também a buscar novas fontes de mecanismos financeiros. Por isso que eu coloquei até que um dos temas que eu acredito que é fundamental para profissionais do agro é entender mecanismos financeiros, né? Porque no final do dia, os negócios todos são baseados em estruturas financeiras, mais ou menos, mas ninguém está aqui para fazer filantropia, né? Nem a cooperativa, nem uma indústria que a fornece, nem o produtor que produz e assim por diante. Eu acho que é um tema que veio para ficar e só vai trazer mais oportunidade de quem conhecer esses mecanismos. Tem mais uma pergunta do Nicolas aqui, né, André? Temos sim. Obrigada, viu, Nicolas, por você completar a sua questão aí. Como vocês veem o futuro de empresas metalúrgicas que oferecem maquinários agrícolas, uma vez que talvez uma máquina hoje de R$1 milhão poderá ser obsoleta daqui a 10 anos ou menos, visto que o crescimento do setor está a cada ano mais acelerado? Sim, realmente isso é um desafio. Como eu digo, se nós prestamos serviços, nós falando a cooperativa presta serviços hoje para grandes agricultores que preferem trabalhar com maquinário de uma cooperativa do que investir no maquinário que vai ficar obsoleto. Aí eu não estou falando trator, tá? Estou falando de drone, vante, algoritmos, serviço de alta tecnologia que fica obsoleto em 6 meses. Aí, nesse caso específico, você comprar um vante para ter uma capacidade ociosa e ter que ter um operador super tecnificado, daqui a 6 meses, se o vante não tem, ele já está obsoleto, passa a ser inviável. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós acreditamos muito que, especialmente tratores, eles vão ficando muito comoditizados. O que a tecnologia ela acaba sendo acoplada a esses equipamentos, aos tratores, às plantadoras, às coleteiras. Então, você troca o GPS, você troca o V-Drive, o distribuidor de sementes, você vai acoplando e tirando, porque diferente de outros países, no Brasil é muito comum um trator, por exemplo, durar 10, 15, 20 anos. E aí o produtor, quando ele compra um trator com muita tecnologia embarcada, depois de 2, 3 anos, a tecnologia, que representa mais de 50% do preço do trator, depois de algum tempo, ela está obsoleta de 2, 3 anos, e aí ele perdeu. Então, hoje é mais fácil você ter o trator e alterando todos esses componentes, e muito vem hoje no que vem de arrasto no trator, e aí você vai fazendo os updates, as atualizações. Mas no Brasil, nosso maquinário, ele, por tradição, ele é um pouco mais utilizado, extraído do que outros países, lógico, em função do custo-benefício, e aí você já tem opções de ir atualizando os componentes dentro desses maquinários para que ele tenha uma sobrevida. É lógico que as máquinas mais modernas geram mais eficiência, são mais eficientes dentro do campo, por outro lado, o custo-benefício muitas vezes não compensa. O Marino, de novo, Nicolas, eu não sou expert em nada de máquinas, tá? Mas eu tive algumas experiências interessantes, discussão com algumas indústrias, tanto no Brasil quanto em nível global. Em 2006, eu fui, por exemplo, para a Austrália e para o Chile fazer uns trabalhos, e numa discussão a gente viu uma coisa que já era comum, por exemplo, a Austrália e o Chile importam carro usado do Japão, né? Então, o Japão vende muito carro novo para o japonês e exporta carro usado, exportava, pelo menos naquela época, para o Chile e para a Austrália. Então, acho que o que o Marino trouxe, acho que a indústria de máquinas vai precisar olhar a máquina como o telefone, né? Você tem um chassi e você tem um aplicativo, entre aspas aqui. A estrutura de plataforma teria que ser mais rígida, porque não dá para você ficar trocando versão de motor, câmbio, diferencial todo ano, até porque você inviabiliza a operação de produção. E toda a questão de acessórios, como o Marino colocou, vem sendo acoplada e pode ser trocada com mais facilidade. Então, eu acho que tem duas oportunidades que a indústria, na minha leitura, a metalúrgica, as indústrias de produção de tratores e equipamentos mais robustos, que, como você falou, são muito caros, talvez não enxergaram ou não fazem ainda de maneira tão assertiva, que é ter, vamos dizer assim, a plataforma mais rígida, e você pega lá, fiz um trabalho com uma empresa no Paraguai, a colhedora, você tem ela estruturada, mas você troca as bocas lá de colheita de milho, diferentes tecnologias que você pode trocar aquilo a cada 3, 4 anos, 2 anos, mas a máquina vai durar 10, 12, 15, né? Você não precisa ficar trocando a máquina inteira tão rapidamente, ou seja, eu mantenho o chassi, a plataforma,
e trocam acessórios, bem na linha do Matheus. E outra oportunidade que eu vejo, como eu falei, está surgindo um mercado muito grande na África subsaariana, numa parte dos cristãos da vida, ali, daqueles países do sul da Ásia e da Europa oriental. Eu conheci uma empresa aqui perto da nossa região que, por exemplo, compra máquinas colhedoras de cana usada, que geralmente se desgastam muito rapidamente, e a métrica que ele falou é 2 para 1, né? Ele compra uma máquina dessa por 100, 150 mil reais usada, quase sucata, de 2 ele faz uma, retifica, pinta, troca os equipamentos e exporta para países da África, por exemplo. Então, acho que, por isso que eu dei o exemplo no início do carro do Japão que ia para o Chile, eu acho que tem um mercado que a gente precisa, para renovar o parque de máquinas, também dar vazão às máquinas antigas, porque se ela estiver funcionando, estiver boa, o agricultor também não vai trocar um trator que funciona, resolve, por um novo, só pelo fato de trocar. Então, acho que são estratégias que ainda, por isso que eu falei modelos de negócio, são modelos de negócio que ainda vejo pouco incipientes no Brasil, mas que já existem casos, não é hipótese, mas acho que podem ser acelerados nos 2 termos, né? Plataforma com acessórios e dar vazão às máquinas usadas ou com algum grau de usabilidade que você exporta ou para outros países ou dentro do país para cultivos com menor necessidade de equipamentos novos, né? Então, acho que tem oportunidade, sim, mas isso demanda novos modelos de negócio e demanda estruturas financeiras e comerciais para operacionalizar esse tipo de conversa. Estamos falando aqui, são só ideias que eu já vi discutindo em algumas mesas aí, Nicolas. Bom, antes de passar a palavra para o Zé Renato, o José Guilherme ele enviou uma pergunta, como o nível dos produtores ainda são muito heterogêneos, trazer soluções tailor-made aos produtores fica mais caro para a cooperativa. Como lidar com isso? Aí ele complementou aqui sobre o nível tecnológico ou mesmo tipo de cultura, mesmo com estratégias de segmentação, isso tem sido mais específico a cada ano. Não tem como. Cooperativa tem que segmentar. Não dá. A cooperativa atua com o produtor gigantesco e com o produtor de pequeno porte. Então, ter um CRM muito bem feito, entender as particularidades do agricultor e ter um time de ponta que passa a ser um gestor comercial da conta daquele agricultor, um consultor daquele agricultor, é fundamental. Não estou falando que isso é fácil, tá? É um desafio grande. Custa, como você colocou, ter atendimentos personalizados custa, mas se você não fizer isso, você não fideliza. Se você fizer isso, você não tem diferenciais perante o cooperado. E como eu fiz questão de falar para vocês, tem cooperados pequenos com nível tecnológico superior a cooperados grandes e vice-versa. A partir do momento em que se popularizou a agricultura 4.0, 5.0, onde todos têm acesso ao que existe de mais tecnológico, grande parte dos pequenos e dos filhos dos pequenos acessam essas tecnologias e colocam essas tecnologias no campo, e muitas vezes você vê performances muito positivas em pequenos que você não consegue observar performances positivas no grande. Então, eu vejo assim, isso custa, mas é inerente à atividade, da mesma forma como prestar serviço para o agricultor custa. Só que tem algumas tecnologias que a escala é tão grande que nem o grande consegue ter aquele tipo de máquina, ou aquele contrato de imagem de satélite, ou a construção de algoritmos que constroem planos de voos automatizados. Então, isso tem que ter uma cooperativa, tem que ter um agente econômico que vai desenvolver e prestar serviço para uma ampla gama de produtores para você conseguir ter viabilidade econômica. Mas não tem como, tem que segmentar, assim, tem que montar matriz de segmentação, tem que entender cada realidade, tem que ter diferentes modelos de atendimento, tem que entender o perfil de cada agricultor para aí sim direcionar o atendimento personalizado. E aí recai sobre o que nós falamos, qual o perfil do profissional do futuro. O perfil do profissional do futuro é aquele que tem a capacidade de ler a necessidade de quem está do outro lado e ajustar a sua proposta de valor e ajustar a sua oferta à necessidade daquele agricultor. Não adianta pegar um trator de R$1 milhão e colocar para um agricultor que tenha 3, 4 hectares, que essa conta não fecha, não dá para pagar a conta. Então, essa capacidade é muito importante do profissional do futuro. Legal, Marília. Zé Renato,
Acho que o Zé Renato agora pode abrir o microfone. Obrigada. Boa noite a todos. Uma pergunta para os dois Mateus aí. É o seguinte, mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, eu acho que o grande desafio do agro é a gente mudar a imagem dele, primeiro no mundo, mas eu acho que na sociedade brasileira. Hoje o agro carrega a nossa economia, a gente sabe, está cansado disso, mas ainda falta muito orgulho do povo brasileiro sobre o agro. Eu digo da população geral, a que não está no agro, né? O que nós podemos fazer como instituição, como FGV, como cooperativa, como OCB, a Organização das Cooperativas, ações e todas as empresas do nosso segmento agro, acho que nós temos que ter um plano diretor muito, muito forte para ajudar e para conscientizar desde a educação de base, como aconteceu lá na Coreia do Sul, que reeducou toda a sua população. Eu acho que tem que ter um plano diretor muito bem estruturado para redesenhar a nossa imagem do agro, porque o povo brasileiro hoje, a grande massa, o paulistano ou as grandes cidades, não tem orgulho do agro. Eu tive esses dias atrás em um evento e conversando com um cara super culto, um cara muito inteligente e tal, e me surpreendeu a ignorância do desconhecimento sobre o agro. E eu comecei a conversar com ele e foi decepcionante, sabe? Porque eu achei que por todo o nível de conhecimento que ele tivesse, ele conhecesse um pouquinho do que é o agro, né? Porque ele lida fortemente nesse mercado financeiro e tal. E isso serve para amigo, vizinho do prédio, isso é comum, é comum. Então, acho que esse é um grande desafio, que a gente precisava mudar a nossa imagem do agro. O agro traz tantos recursos aí, é o que toca o nosso país, mas eu acho que como instituição, como ensino aí, a FGV e como as cooperativas, o tanto que ela distribui riquezas, todas as cooperativas que influenciam famílias, lares, né? Como a gente pode mudar a imagem do agro nesse nosso país, que é triste ter essa imagem, principalmente com a mídia levando, o desmatamento aumentou esse mês, tudo relaciona ao agro, é o agricultor que está destruindo, né? Então, a gente precisava ter um plano de trabalho, um plano diretor muito bem organizado, eu acho que cabe muito bem as cooperativas e as instituições de educação se sensibilizar e mobilizar, fazer um plano muito forte para que mude essa imagem. Zé, obrigado aí pela pergunta. Eu vou fazer um comentário, na verdade, tanto pessoal quanto institucional, né? Sem dúvida, como eu coloquei, nós temos um tema que eu falei, a pauta ambiental, quando eu fechei na minha apresentação, sem entrar no mérito político, a gente está fazendo um estrago na imagem do agro que já existia, né? Do ponto de vista de instituições, países que concorrem conosco e acabam, eu falo, quem é vitrine sempre atrai pedra, né? E institucionalmente, em termos de país, do Itamaraty e etc., não temos feito a lição de casa bem feito. Eu acho que no nível das instituições que estão no agro, as indústrias, processadores, frigoríficos, cooperativas, fazem dentro do seu escopo, onde você até os seus braços conseguem, né? Então, acho que você já deve ter ouvido falar o Roberto Rodrigues, né, que é um ícone desse negócio, falar sempre que o Brasil precisa de lideranças. Então, acho que no seu comentário, minha visão é que comunicação, a gente comunica muito, dentro do agro a gente comunica muito bem, né? Quem é do agro ama o agro, fala do agro, etc. Num dos eventos que eu participei ano passado, aquele monte de lives, alguém comentou, falou assim, olha, eu acho que o agro é meio narcisista, que vocês comunicam muito o agro para o cara do agro. Nós temos que comunicar o cara por fora do agro, né? Para o cara que está em São Paulo. Perfeito, é isso. Né? Comunicar o agro para o paulistano, para o carioca, para o soteropolitano, sei lá, que mora nas grandes cidades e não conhece a realidade de quem produz, né? Só se quem assistiu o jornal hoje cedo, por exemplo, e vê a realidade do produtor de HF que está jogando fora toda ali sua produção devido à geada que deu ontem, né? Aí, daqui uma semana vai sair assim na mídia, sobe o preço do alface. Aí todo mundo, nossa, sobe o preço do alface, desgraçado do produtor. Mas esqueceu que uma semana antes o cara perdeu 100% da produção dele, né?
esse nível de informação é muito mal trabalhado, eu concordo contigo. Então, o desafio é, primeiro, ter profissionais que tenham uma visão mais macro desse tema, que a gente comunique mais e comunique mais para fora do agro. Então, acho que eu, como profissional, nossas instituições, talvez a sua e todas as outras, tem um errinho, que a gente comunica muito o agro para o agro e não comunica o agro para fora do agro, né? E esse eu acho que é o desafio dessa década. Se a gente não fizer isso nessa década, tem um trabalho, você deve acompanhar aqui, que o Marcos Fava, junto com o Chico Graziano, está fazendo para materiais escolares terem apostilas mais orientadas para informações sutis e lúdicas para crianças, por exemplo. E eu acho difícil a gente desentortar o seu amigo aí, formador de opinião no mercado financeiro com 30, 40 anos, mas se a gente melhorar a informação que um jovem, uma criança tem hoje, daqui 10, 20 anos, ela vai trazer para a sociedade, para os seus amigos, para a sua família, uma informação muito diferente do agro. Então, não vou dizer que não tem nada acontecendo, mas eu concordo que é insuficiente, tanto em nível Brasil, quanto em nível das instituições que tem sido feito hoje. E eu acho que fica aí um desafio para todos nós, né? Todos os agentes profissionais do agro aí. Estamos fazendo, mas é um pedacinho pequeno e acho que falta mais coletividade nisso aí. Não sei o que o Marino pensa e complementa aí, para depois passar a palavra para a Andréa. Só complementando, Mike, para mim, primeiro é nítido que o bolo agro mundial mudou, né? Assim, o Brasil ocupou espaço e tirou espaço, por exemplo, da União Europeia. Então, naturalmente, existe um conflito de interesses. Os europeus não vão falar bem do agro brasileiro. Então, isso não vai esperar que um francês vá falar bem do agro brasileiro. Você pode comunicar o que for, os interesses são diversos e conflitantes. Então, nessas situações específicas, é natural que essa imagem vai ser distorcida e utilizada nas mesas de negociações internacionais. E internamente, Brasil, eu vejo que o Brasil tem uma dificuldade de articulação de entidades setoriais. Então, a gente tem de interesses setoriais, e aí eu até separo um pouco assim, a cooperativa, a função de uma cooperativa de produção é auxiliar o produtor a produzir. A função de uma entidade de interesse, de representação, é representar os interesses de setores específicos. Então, nós temos aí diversas entidades de marketing rural, de ABAG, que têm essa função de reverter a imagem. Não é fácil, é difícil, exige um trabalho árduo, mas é um interesse. E como o cônsul disse, precisa de líderes que falem, líderes que tenham acesso a outros mercados que não sejam do agro para divulgar e mudarem essa percepção de imagem. No âmbito empresarial, no âmbito privado, eu acho que isso está mudando muito. As empresas, o comportamento das empresas está mudando e essa imagem vai mudar por ações. A partir do momento que uma empresa desenvolve um projeto social, a partir do momento que uma empresa desenvolve um projeto ambiental, isso naturalmente acaba impactando a comunidade local, isso naturalmente acaba impactando e mudando a visão perante a sociedade. Eu vejo assim, existe um espaço grande para fortalecermos as instituições de interesse coletivo de representação setorial no Brasil. E aí o grande problema é recursos. O setor privado acaba não colocando recursos nessas entidades, as entidades muitas vezes têm dificuldade de fortalecer o seu posicionamento estratégico, defendendo os interesses do setor. Acho que tem uma pergunta do Rossato. Isso. Para encerrar, então, essa sessão de debates, eu vou convidar o José Rossato para falar. Obrigada. Joia, muito boa noite, Matheus Kifuri e o cônsul, parabéns aí pelas apresentações, bacana demais a discussão e interessante ver também aqui colegas aí, os dois Josés também, o Guilherme e o Renato. É mais um complemento e na sequência uma pergunta para você, Matheus Kifuri, no sentido de... primeiro, a questão da sociedade urbana se distanciou do meio rural, né? À medida que a sociedade foi avançando no desenvolvimento, as pessoas foram saindo do campo, foram para a cidade, e a gente se distanciou como agro, no sentido de as gerações anteriores que nasciam na roça, vivenciavam a roça e sabiam as nuances da roça, hoje elas nascem na cidade e estão distantes. Tem até algo muito
peculiar. Recentemente saiu uma matéria nos Estados Unidos de que milhões de americanos acham que achocolatado vem de vacas marrons. Então, quer dizer, se a gente pegar uma nação desenvolvida como são os Estados Unidos, e de repente uma grande quantidade da sua parcela, da sua população, imaginar que é desse animal que se dá o achocolate, já imagina a distância que nós, como agro, estamos do urbanoide. Eu acredito muito que a transição dessas gerações com uma cabeça mais de sustentabilidade, que daqui a pouco estarão em cargos de liderança, nos trarão essa melhor comunicação aí com o urbanoide, e que hoje nos veem como agro poluidor, agro desmatador, né? Então, acredito aí que a questão do tempo e essa comunicação que vocês trouxeram vão fazer parte dessa agenda mais construtiva para o nosso agro. A minha pergunta, Matheus, seria no sentido de... Matheus Marino, né? Seria no sentido de... Foi falado da questão do profissional do futuro, né? Até o Consoli mencionou no slide aí as características do hoje, o que se espera de um profissional hoje e também do futuro. E aí eu queria ouvir de você, o que você imagina que nós teremos como cooperativa do futuro? O que você visualiza como transformações dentro de um sistema cooperativista para atender uma agricultura do futuro? Qual que é a sua visão nesse sentido? Obrigado de novo e parabéns aí pela discussão. Sato, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu achei assim, força a essa reflexão, né? Assim, eu vejo que cada vez mais as cooperativas elas precisam estar próximas dos seus cooperados, entendendo os seus cooperados individualmente, desenhando, desenvolvendo soluções mais integradas, personalizadas, e olhando como instituição cooperativa mesmo. Eu ainda acho, minha percepção, que existe um espaço para melhorias operacionais significativas no nosso setor. Eu falo nosso, compartilhando, nós tivemos já várias conversas sobre isso. Mas eu acho que existe um espaço ainda para profissionalização, existe espaço para governança, existe espaço para crescimento. Assim, eu acho que a intercooperação entre as cooperativas, a aproximação, o compartilhamento, vamos dizer, o fortalecimento das nossas instituições setoriais de representação, eu acho que essa é uma lição, principalmente esse tema é uma lição de casa que a gente precisa fortalecer, porque, queira ou não queira, a nossa representatividade no agro é muito grande, das cooperativas em termos de volumes, de negócios, e nós precisamos ter cada vez mais explorar mais as sinergias entre os diversos elos. Lógico que nós já temos isso, nós já respeitamos, já temos o CESP, o OCB, os sistemas das cooperativas, mas eu acho que ainda existe espaço para melhorias e crescimento nesse setor. As cooperativas estão evoluindo fortemente em governança, isso é super importante, porque nós temos muitos cooperados, né? A Coopercitos hoje são mais de 35 mil cooperados, e se você não der uma transparência muito clara de como ela está sendo gerida, como ela está sendo conduzida, quais são as políticas, você gera uma desconfiança não só para o cooperado, principalmente para o agente financeiro, que financia toda essa história, para os parceiros de negócio. Então, a governança ela é peça fundamental, o ambiental é peça fundamental, o social é peça fundamental, a proximidade com o cooperado é peça fundamental, e essa ação coletiva entre todas as cooperativas, buscando sinergia, buscando complementações, eu acho assim extremamente um fator crítico de sucesso para o futuro das cooperativas no Brasil. E você pega mercados mais maduros, onde já existe um cooperativismo há muito tempo, são poucas cooperativas que foram se agrupando e foram estruturando complexos muito mais estruturados que ganham representatividade. Se a gente observar, as cooperativas cresceram mais do que a média do setor em termos de faturamento do agro, e hoje já são empresas gigantescas, assim, grande parte das cooperativas estão muito acima de um bi de faturamento. Então, você sente que esse crescimento já houve e existe a possibilidade de sinergias.
E as cooperativas, como eu disse, ela não tem como filosofia gerar resultado. Isso é muito importante. Talvez eu que vim da iniciativa privada, foi o grande choque, porque na iniciativa privada você está lá desenhando para gerar resultado econômico. Na cooperativa, muitas vezes, você não pode gerar resultado econômico, você tem que gerar bem-estar para o associado, você tem que gerar benefício para o cooperado. Se você gera muito resultado econômico, você vai ter problema em explicar por que você deu lucro, que você deu a sobra. Vida curta, você vai ter isso sim. Então, isso é uma quebra de paradigma. Que empresa, que outro tipo de organização você tem esse racional? Não existe outro tipo de organização que você tem esse racional. Então, isso eu acho interessante. E eu acredito e tenho certeza, se a cooperativa vem tendo essa performance de crescimento muito grande no agro, muito acima do crescimento do agro, eu acredito que no futuro vai continuar tendo, porque a evolução na gestão, a evolução nos conceitos, nas integrações, ela está muito acentuada nas cooperativas, e isso vai gerar resultado efetivo para os negócios, né? Joia, Matheus. Muito obrigado aí. De novo, parabéns aí pela discussão sua com o Consoli também. Obrigado, Rossato. Obrigado aí, Rossato, e com os amigos. Eu compartilhei no link também um material sobre esse assunto, viu, Rossato? Sobre o futuro das cooperativas. Depois, quem tiver um tempinho, abaixa aí, tem um pouco mais de elementos para essa discussão. Logicamente que ela não é completa, mas dá um driver aí desse assunto. Bom, excelente. Obrigada a todos aí que participaram, que tornaram essa sessão, né, mais interessante, calorosa, com as discussões, as perguntas, foi muito importante. Eu tenho um recadinho para dar para vocês, né, como coordenadora local aqui da EDEX Lab. Então, é uma apresentação muito breve, muito curta. Só um minutinho. Então, o meu recadinho aqui é sobre o papel que nos cumpre como uma instituição de ensino, né? A EDEX Lab sendo uma conveniada aí da Fundação Getúlio Vargas, divulgando para vocês e para os seus amigos, né, conhecidos, os interessados, sobre o MBA Executivo em Economia e Gestão Agronegócio. Então, a EDEX Lab está aí com a primeira turma, né, turma 1, a coordenação acadêmica está sob a responsabilidade do professor Evandro Jacóia Faulin, né, o nosso coordenador acadêmico, e venho aí corroborar toda a discussão que foi nesse momento aí de debate, de apresentação do Marino, do Matheus Consoli, dessa importância do agronegócio, né, que ele tem desempenha essa expressiva e notável participação na economia brasileira, a necessidade aí que nós temos de ter profissionais que possam fazer uso de ferramentas empresariais modernas, de planejamento, de organização, de direção, avaliação, aplicadas ao agro para uma tomada de decisão mais assertiva e que tenhamos aí uns profissionais mais qualificados. E para cumprir uma lacuna, assim como o Marino disse, né, que é só a educação que vai conseguir contribuir aí para cumprir com essa lacuna que existe aí no agronegócio, que é a educação. Então, nesse curso, o conhecimento que os alunos poderão adquirir serão nas ferramentas empresariais modernas para a gestão do agronegócio, que nós discutimos muito agora nessa sessão de debates, né? Integrar as equipes multidisciplinares de alto desempenho, identificar as ameaças ao posicionamento mercadológico da empresa, elaborar planos de marketing, como o Matheus também veio citando, né, na sua fala, estruturar e gerir uma unidade de inteligência de negócios, desenhar os modelos de investimentos adequados ao mercado, elaborar documentos de gestão ou para captação de recursos por intermédio de planos de negócio. Então, muito importante e com tudo que nós discutimos até esse momento. Nosso público-alvo para esse MBA são profissionais que ocupam ou pretendem ocupar cargos de administração do agronegócio e prestadores de serviço para este setor.
E nós temos aqui como ele se compõe. Então, o nosso MBA Executivo em Economia e Gestão Agro, ele se compõe em 3 grandes grupos, né, que é a visão global do agronegócio, a gestão estratégica no agronegócio, a inserção e posicionamento do agronegócio na economia brasileira. Então, nós já falamos aqui como o agronegócio brasileiro percorreu uma excepcional trajetória nas últimas décadas, mas que tem suas limitações, suas necessidades de comunicação, como foi falado, né? Mas ele tornou-se aí um setor muito importante da economia, com bom crescimento, maior crescimento acumulado aí desde o início do atual século, né? E nós tivemos esse avanço devido à incorporação de tecnologias, como máquinas, equipamentos, novas técnicas produtivas, né? Maior integração entre os diferentes elos das cadeias agroindustriais. E outros aí que o Matheus também colocou muito bem aí na sua apresentação. Mas nós temos que, apesar desses avanços do lado técnico, nós temos a questão da gestão das atividades associadas ao setor, né, que não acompanhou na mesma velocidade essas melhorias. Então, o MBA de Agro, ele cumpre essa lacuna, como o Marino disse, né, que é possibilitar aí, oferecer, ele tem o objetivo de preencher essa lacuna, né, e conferir aos profissionais do setor o conhecimento necessário e as ferramentas de gestão mais modernas, né, e adequadas para a realidade do agronegócio brasileiro. Como um plus aí do curso, os alunos que estão matriculados no curso, eles têm acesso à revista digital da Agroanálises, né? Então, uma revista da Fundação Getúlio Vargas, então terão acesso à revista, acho que isso também é muito importante, né? Um meio de acesso a informações extremamente importantes. E aqui nós temos a estrutura de cada um desses módulos, né? Desses grupos de conhecimento. Então, a visão global do agronegócio, com 6 disciplinas, que é sobre cadeias produtivas no agronegócio, estratégia competitiva no agronegócio, gestão de pessoas, marketing e gestão de vendas, gestão de custos no agronegócio, gestão de riscos no agronegócio. O próximo módulo, que é a visão estratégica do agronegócio, com as disciplinas de economia de empresas no agronegócio, conceitos e ferramentas para análise de preços agrícolas, cenários macroeconômicos, não vou conseguir ler aqui, macroeconômicos para decisão de investimentos, logística empresarial no agronegócio, financiamento do agronegócio, e a parte de projetos, né? E o último módulo, nós temos inserção e posicionamento do agronegócio na economia, com as disciplinas de direito empresarial no agro, a governança, bem citada pelo Marino, né, e a questão da sucessão também no agronegócio, inovação, empreendedorismo no agronegócio, inserção internacional do agronegócio brasileiro, meio ambiente, agronegócio, pensamento estratégico e soluções de problemas no agronegócio. Então, são disciplinas de 24 horas aulas, né? Com encontros quinzenais. Nosso curso, ele vai ser aos sábados quinzenais. Nosso corpo docente, esses são os professores aí que compõem o corpo docente do curso, né? Podendo ter mudanças, né? De acordo com a agenda, a disponibilidade dos nossos professores. E, para finalizar aqui, o nosso coordenador acadêmico, o professor Evandro Jacóia Faulin, eu estou aqui como coordenadora local, para atendê-los aqui em Ribeirão Preto e região, meu e-mail, que já coordenacão, né, não tem um acento, @edexlabfgv.com.br. Estamos com o início previsto para o dia 21/8/2021, como já falei, frequência semanal, aos sábados, das 8 às 17h30, com intervalos e uma carga horária total de 432 horas. Então, André, é só uma questão semanal ou quinzenal a frequência, só para elucidar aí? Quinzenal. Ok. Tá? São 2 aulas ao mês.
Então, essa é o meu recadinho, estamos aqui à disposição de vocês. Maravilha, eu queria agradecer, então, pessoal, pelo avançar aí do nosso tempo, estouramos uns 10 minutinhos do nosso planejamento, mas agradecer principalmente, Marino, pelo seu tempo, disposição de estar conosco aqui no Talks da EDEX FGV, falando um pouco, trocando experiência, enriqueceu muito, alguns colegas já saíram aqui do nosso evento, mas agradecer todos pela participação e, de novo, nos colocando aqui como EDEX à disposição de vocês, de contato de vocês, para aqueles que são líderes já das suas áreas, eventuais colaboradores, colegas de trabalho e equipes que estão procurando oportunidade de desenvolvimento, considerem naturalmente aí toda a nossa equipe da EDEX Lab como à sua disposição para apresentar melhores temas, falar sobre os cursos, seja do MBA Agro ou outros disponíveis na rede da FGV, que também são disponibilizados aqui pela EDEX Lab. E a gente fica à disposição, agradecendo a todos mais uma vez e desejando um ótimo trabalho, muito sucesso, saúde e que possamos ter bons negócios e boas relações em qualquer que sejam os eventos aí e as nossas oportunidades. Obrigado, boa noite, Marina, mais uma vez aí. Obrigado pela sua disposição e toda a equipe da EDEX também. Obrigado aí por estar conosco. Tiago, que está aí, Fernando e o Zé Renato, que estava conosco aqui. Boa noite e Valeu, Matheus. Obrigado a todos. Boa noite, obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Até mais. Um abraço. Oi.